Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, amados irmãos, nós vamos dar continuidade sobre a questão do padre, e eu quero que você veja esse vídeo aí para a gente relembrar. E eu vou trazer o versículo bíblico aí, o quanto a Igreja Católica, ela mente para as pessoas durante anos e ainda mente para as pessoas, porque eles, os padres não respeitam a Bíblia Sagrada. Ele não vai muito pela Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, tá? Então observe esse vídeo aí. Quando alguém falar com você que tudo está na Bíblia, você vai dizer para a pessoa: mentira, você não está falando a verdade. Nem tudo está na Bíblia. A Bíblia tem algumas coisas que na cabeça de alguns por aí parece que alguém andava atrás de Jesus com uma prancheta, uma caneta, um gravador, anotando tudo, e ele chegava em casa e digitava. E não foi assim que aconteceu. Foram anos depois que os evangelistas escreveram. Nós católicos, a nossa fonte de fé é sustentada em 3, o que é diferente do mundo protestante. Por isso que o protestante fala: o que não está na Bíblia não é, só vale o que está na Bíblia. Aí você fala com eles: olha, tal devoção, onde que está na Bíblia? Todos falam isso. Se não está na Bíblia, não é. Aí você pergunta: mas tudo está na Bíblia? Eles vão falar: tudo está na Bíblia. Só que São João, que escreveu a Bíblia, ele está falando que nem tudo está na Bíblia. Há coisas que não estão na Bíblia. Exemplo, ele vai dizer assim: Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Estes foram escritos para que acreditais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, o protestante, ele equilibra numa coluna. O católico, nós os equilibramos em 3. E é muito mais fácil você ficar em pé com 3 estacas do que ficar equilibrando em uma. Qual que é a primeira? É a palavra de Deus, é a palavra. Segundo, que o católico acredita, a tradição apostólica, aquilo que não está na palavra, mas foi passado de séculos e séculos na oralidade da própria igreja. E outra coisa que eles ficam tinindo, mas que não podem provar que eu estou errado, porque eu estou certo, que o mais importante não é a palavra escrita, é a palavra oral. Como que eu sei disso? Porque os discípulos não pregaram o evangelho, sim ou não? Pedro pregou, sim ou não? André pregou, sim ou não? Os discípulos pregaram, sim ou não? Paulo pregou, sim ou não? Sim! Mas eles não tinham Bíblia, porque naquela época não estava escrito os evangelhos. E na cabeça de uns com a mente mais fechada, parece que São Paulo andava com a Bíblia debaixo do braço. Parece que São Pedro tinha a Sagrada Escritura. Gente, a Bíblia, ela veio depois, a igreja foi pegando os livros inspirados e foi fazendo o cânon. E aquilo que não está escrito na Bíblia foi transmitido de viva voz pela tradição da igreja. E onde que está isso na Bíblia? Está na boca de Paulo. Paulo vai dizer assim: fico feliz que vós estáis crendo naquilo que chegou até vós de nós, seja por palavra escrita, seja por pregação. O que é a pregação? A tradição, a palavra oral. O que é a palavra escrita? A Sagrada Escritura. E essas duas é sustentada por quem? Pelo magistério eclesiástico, que é a igreja. Então nós temos a palavra de Deus, nós temos a sagrada tradição e nós temos o magistério da igreja. Meus irmãos, tudo isso
Profundamente, me desculpe aqui a franqueza, eles seriam todos católicos. É impossível se conhecer a história da igreja, a doutrina da igreja, a sistematização da Bíblia, que foi a igreja que fez, a igreja que guardou, e outra, meus irmãos. Bom, amados irmãos, como vocês acabaram de ver, então o padre diz que o apóstolo Paulo, ele não tinha a Bíblia, ele não tinha nada de escritas, né? Ele diz que parece que Pedro, Paulo, João, eles andavam com a Bíblia, eles andavam com a escrita. Então o padre está dizendo que eles não andavam com a Bíblia, sabe? Com a Bíblia, né? Com as escrituras, né? E isto é uma grande mentira. Então é assim que eles fazem. Então eu quero que os irmãos abram suas Bíblias. Abra suas Bíblias em Mateus 15, versículo 3, diz assim, versículo 3. Ele, porém, respondeu, né? Jesus respondeu para os judeus, os falsos judeus. Ele, porém, respondeu, por que transgride vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Olha só, amado irmão, que incrível esse texto aqui. Então, como você viu que o padre diz que o mais importante não é a palavra. O mais importante não é a palavra escrita. Irmãos, olha só o que a Igreja Católica, os padres, eles fazem para transgredir a palavra de Deus com suas tradições, ok? Então os judeus, eles transgrediam os mandamentos de Deus por causa de suas tradições. Vocês estão dando para entender? Então eles pregavam aquilo que eles não praticavam. Eles pregavam aquilo que ele mesmo transgredia. Eles não obedeciam à palavra de Deus. Bem assim são os padres, a Igreja Católica. Tá certo? Então a Igreja Católica, ela transgride a lei, o mandamento de Deus por causa da sua tradição. Vocês estão entendendo? Eles colocam a Bíblia, né? Eles colocam a sua tradição acima da Bíblia, da palavra de Deus. Vocês estão dando para entender? Então eles vão mais pela sua tradição, pelos seus mandamentos de homens, de papas. Então a Igreja Católica, os padres, ele vem seguindo os mandamentos, as tradições dos seus mestres, falsos mestres, sacerdotes, os papas. Vocês estão dando para entender? Então eles colocam a tradição acima da Bíblia Sagrada. Ele coloca o seu templo, a Igreja Católica, do Egito, acima da Bíblia Sagrada. Que a igreja dele está acima da Bíblia, misericórdia, amados irmãos. Vocês estão dando para entender? Então a Bíblia, ela fala sobre questão não para nós não ter imagem, mas por causa da tradição dos padres da Igreja Católica, eles transgridem, veja só, ele transgride o mandamento da Bíblia por causa da sua tradição, tá bom? Então, irmão, vamos agora para 2 Timóteo 4:13, tá? Para relembrar para vocês aí o que eu não pude terminar ontem, então vamos relembrar de novo aqui. 2 Timóteo 4, versículo 13. Então o padre ele falou que Paulo não carregava livro nenhum, tá certo? Que o apóstolo Paulo não carregava livro nenhum e Bíblia nenhuma. Então vamos provar para esses padres, para a Igreja Católica, que eles
sempre mente para as pessoas, para que as pessoas violem o mandamento do Senhor e pereça na sua, idolatria e perde sua salvação por estar na idolatria. Então, olha só aqui, 2 Timóteo 4, versículo 13, diz assim: quando vieres, trazem a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros e especialmente os pergaminhos. Tá certo? Então o apóstolo Paulo, se eu não me engano, não sei se é o apóstolo Paulo ou é Timóteo, se eu não me engano, tá? Então ele manda pegar os livros e os pergaminhos. Então isso significa que o apóstolo Paulo, os discípulos apóstolos, eles tinham as escritas, eles faziam livros e também eles tinham os rolos, Porque antigamente os rolos eram chamados de livro. Então você veja que o apóstolo Paulo, ele tinha tanto os rolos e também ele tinha um livro que ele fez, do Novo Testamento. Tudo aquilo que Jesus mandou eles escrever. Então, tudo que Jesus falou para eles escreveram, fizeram um livro e ponto final. Então o padre mentiu para vocês, estão mentindo para vocês em dizer que o apóstolo Paulo não tinha a Bíblia, não tinha livro, tá certo? Então vamos lá, vamos para outra aqui, Vamos para João 21 e 24, lá João lá perto do Apocalipse, tá certo? Vamos aqui, deixa eu ver aqui. Peraí, amado. Vamos logo, Vamos lá. Apocalipse 1, versículo 11. Vamos para isso aqui primeiro. Olha só. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio dos seus anjos, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu, bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então você veja aqui, amados irmãos, o quanto é importante você ouvir as profecias da Bíblia Sagrada, enquanto tem muitos que desprezam as profecias. Tem muitos debochando das profecias. Vocês estão entendendo? Que nós vamos entrar nesse assunto aí depois das profecias, tá certo? Porque tem muitos, como os calvinistas, muitos que debocham da profecia. Você não pode citar nenhuma profecia da Bíblia que eles vão logo debochar. Não é que a Bíblia já diz, é que a Bíblia já falou sobre isso. E eles vão logo debochar. Tá certo? Nós vamos entrar nesse assunto, desse tema de profecia, tá certo? Então você veja, amados irmãos, aqui, que Jesus revelou para o próprio João. Então veja o quanto a palavra é importante. Então a Bíblia diz aqui, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia. Aqueles que lê e ouve a palavra da profecia. Guarda. Vocês estão entendendo?
Agora, o padre dizer que o mais importante é a tradição e não é a palavra que está escrito, irmão. O padre dizer que o mais importante não é o que está escrito, pelo amor de Deus, é momento de vocês católicos se acordarem, em nome de Jesus. Ok? Então veja o quanto é importante você ler a Bíblia, ouvir e guardar. Ok? Pronto. Vamos agora para João 21. Vamos para João 21. João 21, 24, tá? João 21, versículo 24. Tá certo? João 21, capítulo 21, versículo 24, diz assim: Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que a escreveu. Olha que incrível aqui, irmão. Então, o padre dizer que João não escreveu nada, que os discípulos do Senhor não carregavam a Bíblia, não tinham as escritas, o Evangelho, pelo amor de Deus, né, amados irmãos? Pelo amor de Deus. Olha aqui a prova para vocês. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas coisas que Jesus fez, se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio que no mundo inteiro não caberia livros que seriam escritos. Então é nessa parte aqui que a gente vai entrar também. Então o padre falou, que não sei o que, é que o importante é o oral, o mais importante é o oral, não é o que está escrito. Aí é que está o grande perigo de vocês acreditar em todo o vento de doutrina citado pelos padres, pelos falsos pastores, apóstolos, falsos profetas e irmãos. Falarem da boca. Mas a pergunta é, aonde está escrito? Porque a pergunta que eu faço é, aonde é que está escrito na Bíblia o que eles estão falando? Vocês estão dando para entender, amados irmãos, o perigo de você acreditar no que pregam sem estar escrito? Então, olha só esse texto aqui. Então, João, ele escreveu, deixou escrito o que Jesus estava revelando para ele. O Espírito Santo, Jesus estava revelando para ele. Ele escreveu, deixou escrito. Então João, ele fala que se fosse escrever todas as coisas que Jesus falou, de tudo que aconteceu no tempo dos apóstolos, não caberia livro neste mundo, né? Então veja, então não foi escrito. Então, se não foi escrito aquilo que João ele falou, seja oral, não foi escrito, né? Se João falou, os discípulos falou, que eles falaram a respeito de coisas que Jesus ele fez, de milagre, né? De milagre que Jesus fez, que não foram, que se fosse escrever um livro, não caberia livros nesse mundo. Então veja, João, ele não deixou escrito aqueles milagres que Jesus fez, que nós não sabemos. Veja só, João não deixou escrito, e ponto final. Agora ninguém venha para cá dizer, Jesus ele fez milagre assim. Aí eu pergunto, onde é que está na Bíblia esse milagre que Jesus fez? Aonde é que está na Bíblia? Claro que eu não vou acreditar nessas pessoas. Vocês estão dando para entender, amados irmãos? Então o que acontece é que coisas que aconteceu no Novo Testamento, os apóstolos, os discípulos, não deixaram escrito para nós hoje, ok? Então as coisas que foram ditas, né?
as coisas que foram ditas pelos apóstolos oral, veja bem, tá? Veja bem. As coisas que foram ditas oral pelos discípulos apóstolos não foram deixadas para nós saber. Não foram escritos para nós saber. E ponto final. Então isso foi dito lá. Tá certo? Então as coisas que Jesus, os milagres que Jesus fez, não foram deixados escritos hoje para nós saber qual foi esses milagres que Jesus ele fez. Tá certo? Não foram deixados escritos, ok? Então não acredite em nada de que falarem ou pregar. Você vai logo dizendo aonde é que está escrito na Bíblia. Ok? Então vamos para mais. Olha, irmãos, o que eu estou falando aqui é verdadeiro, porque hoje você vê pessoas, né, falsos pastores lobo, tá? Falsos pastores lobo, dizendo que Jesus tinha uma casa na praia, que Jesus era rico, que não sei o que. Vocês estão dando para entender? Se vocês for acreditar no só oral, é um perigo você acreditar no oral. Ah, porque tem coisas na Bíblia que não tem, mas não sei o que, não sei o que. É que o Espírito Santo ele revela, não sei o que. É um perigo você acreditar em outros espíritos de falar uma pregação da qual não está na Bíblia Sagrada. É um perigo, tá certo? Então você veja aí homens dizendo coisas por coisa, né? Marco Feliciano, quando faz uma pregação, falando coisas que não está na Bíblia. E você acha, irmãos, que eu vou acreditar naquilo que não está na Bíblia? Não, não vou acreditar. Porque Jesus me ensinou. Mesmo que venha um anjo do céu falando outros evangelhos, aí você acha que eu vou acreditar, meu irmão? Eu pergunto logo para o anjo. Eu pergunto logo para o anjo. Aonde é que está escrito na Bíblia, anjo? Anjo. Aonde é que está escrito na Bíblia isso aí que você está falando? Comigo é assim. Aonde é que está escrito? Vocês estão dando para entender, irmão? O perigo de você acreditar em outros evangelhos, doutrina de demônio. Então é isso aí. Tanto o anjo como homens que vêm trazendo outros evangelhos, da qual não está na Bíblia Sagrada. Tá certo? É como o Rodrigo Silva, né? O Rodrigo Silva, do Adventista. Irmão, é cada loucura que este homem ele prega, irmão, que é de ficar atônico. Muitas pessoas chamam ele de herege porque realmente o Rodrigo Silva ele é herege, porque é cada doutrina, irmão, de demônio que é de se assustar. Porque ele falar que ninguém vai para o inferno por causa do pecado, isso é doutrina de demônio. Ele falar que Salomão teve relação sexual com o homem, isso é doutrina de demônio. Vocês estão dando para entender, irmão? A loucura que o Rodrigo Silva está pregando agora? Irmão, Deus me livre, amado. O Rodrigo Silva do Adventista agora está pregando evangelho tão estranho que as pessoas realmente vê que ele é um herege. Ok? Entendeu? Então vamos para mais. Ó. Vamos agora para João 14, 26, tá? João 14, 26. Olha só o que diz. Ó. Olha só, preste bastante atenção, tá? Preste bastante atenção. O 26, tá? O versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vós tenho dito. Vamos agora meditar. Então, como você está vendo, amados irmãos,
Jesus está dizendo para os seus discípulos que o Espírito Santo vos lembrará de todas as coisas que Jesus ele falou na terra. Vocês estão dando para entender? Então foi exatamente quando Jesus ele ensinou aos discípulos tudo, e os discípulos deixou escrito. Tudo que Jesus falava para João, João ele escreveu, como eu já mostrei a prova para você. Ok? Jesus apareceu para o apóstolo Paulo. Vocês estão dando para entender, amado irmão? Quem foi que subiu e desceu? Foi o próprio Espírito Santo, que é o verbo de Jesus. Jesus ele foi, mas ele voltou em espírito, apareceu para Paulo, e Jesus, o Espírito de Jesus, que é Jesus, o Espírito de Jesus, que eu já provei para você, aparecia para Paulo, dava as revelações para Paulo, e Paulo escrevia, deixava escrito. Ok? Vamos lá. Olha só aqui, amados irmãos. Olha só aqui, vamos aqui para o Apocalipse. Vamos aqui para o Apocalipse. Olha só, que incrível. Desse padre está dizendo que os discípulos, apóstolos, João, Pedro, não tinha as escrituras, o evangelho. Misericórdia, né, amado irmão? Misericórdia. Vamos lá. Olha só aqui, amado irmãos, olha. Deixa eu ver aqui rapidinho. Veja só, tá? Deixa eu procurar aqui, viu? Então, olha só, amado irmão, que incrível aqui, tá? Olha só aqui, né? Apocalipse 1, versículo 18, que os irmãos leiam todo o contexto do Apocalipse 1, né? Leia todo o contexto para você entender. Olha só o que diz aqui, ó. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Veja só, a chave da morte e do inferno. Que o inferno existe hoje. Foi para lá que Deus mandou os demônios que caiu do céu. As moradas dos demônios de Satanás é o inferno, que significa profundeza, abismo, profundeza. Não é uma cova de 3 metros, cemitério, não. Significa profundezas, o além. Ok? Então, o inferno, você já está vendo aqui, Jesus falando sobre o inferno. Tá? Vamos lá. Que depois nós vamos entrar nesse assunto aí, que eu tenho muitas provas impressionantes para provar para as pessoas que o inferno existe hoje. Muitas provas tremendas. Tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento, ok? Porque esses calvinistas, esses hereges, incrédulos, tem muitos incrédulos, hereges na face da terra, que diz que inferno não existe. Esses são os incrédulos, hereges, que quer reescrever a Bíblia Sagrada, ok? Então se desperte. Olha só, amado, vamos lá. E aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Ok, padre? Ok, vocês, padre? Então, Jesus estava se revelando para João, e mandou João escrever as coisas que ele viu, as coisas que vão acontecer e as coisas que são. Ok? Então aqui, amado irmão, nesse texto aqui, João, ele viu coisas no céu que são, tá? João viu coisas no céu que são. E ele viu
ele viu coisas que estavam acontecendo nas igrejas, que estava acontecendo, né, nos locais, nos templos. Preste atenção, tá? Quero que vocês prestem atenção. Então Jesus fala para João: escreve, pois as coisas que viste e as que são, né? E as que hão de acontecer depois destas. Então aqui João, ele viu coisas que lá no céu, coisas que são, e as coisas que ele vistes, e as coisas que acontecerão futuramente do fim dos tempos. Ok? Então Jesus revelou para João de coisas que estavam acontecendo nas igrejas. É a igreja de Laodiceia, a igreja de Esmina, né? Peraí. Né? A carta da igreja, né, da Ásia, né, da igreja da Ásia, da igreja de Efésio. Então Jesus revelou para João o que estava acontecendo nessas igrejas. Somente 5 igrejas estavam erradas, praticando coisas que estavam desagradando ao próprio Deus. Somente 2 igrejas verdadeiras ali que estavam corretas diante de Deus, de Jesus. Então Deus repreende as 5 igrejas que se arrependam-te. Mas as 2 igrejas, Jesus não repreende, elogia essas 2 igrejas. Então você vê que tem pastores da teologia, como o Eliseu, né? O pastor Eliseu Rodrigues, ele pega aqui essas igrejas e diz que todas elas é a igreja errada. Está me entendendo? Veja o que esses homens da teologia, o pastor Rodrigo, o pastor Eliseu Rodrigues, e esses pastores da teologia, dizem que todas essas igrejas aqui estão todas erradas. Eram as igrejas erradas. Só que eles mentem para vocês. Eles mentem para vocês. Tá certo? Que você vai conhecer depois. Porque essas 2 igrejas, ela estava correta diante de Deus. Deus a elogiou. É impressionante. Então veja que esses homens, eles mentem para vocês para defender os seus templos, para defender o seu local. Que todas as igrejas têm erro, todas as igrejas são erradas. Isto é um mito. É para prender vocês nessas igrejas deles, para a questão do dízimos e oferta. Ok, amado? Claro que todas as igrejas têm erros em questão dos irmãos. Tem confusão, tem problemas, né, em várias igrejas por causa dos irmãos. Mas o nosso alvo é ver o líder. O que ele está pregando é realmente bíblico ou não? Então, o nosso alvo é o líder. Tá certo? Líder que seja exemplo de Jesus Cristo e segundo dos apóstolos, como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um líder exemplar, andava reto diante de Deus. Então os líderes, os pastores, têm que ser como os apóstolos, pregar o verdadeiro evangelho correto e não ficar enganando as pessoas. Tá certo, amado irmão? Então nem todas as igrejas são erradas, ok? O meu alvo é o líder, tá certo? Então eu não saio da igreja por causa de irmãos que está com problema, ou está me julgando, ou está não. O meu alvo é o líder. Agora, eu não frequento uma igreja onde é a igreja de bagunça, uma igreja de desordem, aonde o pastor não resolve nada. Então, essa igreja eu não frequento. Porque na igreja, na casa de Deus, o povo, dentro do local, tem que ter ordem e decência, e não bagunça. Então, o pastor, ele tem que disciplinar. O pastor tem que ser
um líder que disciplina, ordem dentro da igreja e não de bagunça. Vocês estão entendendo, amado? Ok? Pronto. Então está aqui a prova para vocês, amados irmãos, como vocês já viram, todas as provas. Os discípulos dos Senhores, todos eles recebiam a revelação, visão do Senhor, a visão que o Senhor Jesus aparecia para eles e eles escreviam. Todos os discípulos, os apóstolos do Senhor, eles recebiam a revelação e eles escreviam o livro, o Novo Testamento. Ok? E ponto final. Ponto final. O apóstolo Paulo escreveu, tinha livros e pergaminho. João, ele escreveu. E temos outro João do Apocalipse, né? Que ninguém sabe dizer plenamente se é o mesmo João, lá o discípulo de Jesus, né? Mas vamos supor que eu diga que seja João, o discípulo do Senhor, aqui do Apocalipse, perto do Apocalipse. Então Jesus mandou ele escrever, ok? Então eles tinham a Bíblia, o Novo Testamento já escrito, deixado e mandando cópias para as igrejas. Então as igrejas já tinham, cada igreja tinha as cópias escritas do Novo Testamento, cada igreja tinha as cópias, ok? Então durante os anos a Igreja Católica ela tentou tirar a Bíblia do povo cristão, dos judeus, e eles não conseguiram, porque o povo de Deus começou a se espalhar por toda a terra, fugir dessa Igreja Católica que carrega o sangue dos nossos irmãos até hoje. Uma igreja que não se arrependeu coisa nenhuma. Tá certo? Como é que as pessoas podem dizer, amado irmão, que a Igreja Católica é a única igreja verdadeira? Uma igreja que matou muitos judeus, muito cristão. Vocês estão com a cabeça aonde? Aonde é que vocês estão com a cabeça? Para dizer que essa Igreja Católica é a igreja verdadeira. Uma igreja assassina que torturou friamente os nossos irmãos judeus, que torturou friamente, tão triste o que eles faziam de tortura com nossos irmãos no passado. Essa igreja nunca se arrependeu e não deixa a idolatria. Vocês estão dando para entender? Essa é uma igreja que Deus já condenou essa igreja da idolatria, porque eles nunca se arrependeram de deixar a sua idolatria. É uma vergonha, eu digo para vocês, amados irmãos e católicos, é uma vergonha uma pessoa dizer que a Igreja Católica é a igreja verdadeira. É uma vergonha de tamanha. Uma igreja assassina, que assassinou torturamente. Vocês podem ver, amados irmãos, o quanto foi triste o sofrimento dos nossos irmãos judeus e cristãos, que essa Igreja Católica torturou. Tem até os materiais. Irmão, é triste, amado irmão. Irmão, é triste o que esses padres, o Papa Leão, ele fez com o nosso povo. Muito horrível a tortura que eles fizeram. Tá certo? Se arrependeu? Não. A Igreja Católica nunca se arrependeu porque continua com as suas idolatrias. Esse é o ponto e ponto final. Ok? Então, amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês e temos que combater com respeito, né? Sem xingar ninguém e nem de respeitar ninguém, partindo para o pessoal da pessoa. Então aqui nós estamos discutindo o assunto sobre a questão dos padres, porque os padres estão detonando, né? Os padres estão detonando os cristãos, dizendo que a igreja dele é a única, cococó. Então nós temos que combater e mostrar a verdade para as pessoas. E ponto final, tá? Então temos que respeitar a pessoa, não xingar, não insultar as pessoas, certo? Então a verdade já foi dita para vocês, o quanto esses padres mentem para vocês. Tá bom, meus irmãos?
Então, como eu falo e repito para vocês, que eu vou trazer para vocês isso na Bíblia Sagrada. Os acontecimentos de catástrofe, de pragas, aonde morria mais gente, era nas cidades da idolatria. Isso eu vou mostrar na Bíblia Sagrada. De pessoas que se afastavam da lei, dos mandamentos de Deus, por causa dos pagãos, por causa das idolatrias. Vocês estão dando para entender? Então Deus ele mandava o castigo para essas pessoas, essas cidades, onde havia um grande mal de idolatria, de feitiçaria, de magia, hinduísmo e tudo mais. Isso eu vou mostrar para vocês dentro da Bíblia Sagrada, ok? Então o que eu digo para os católicos, que é momento de vocês se acordarem, vocês lerem a Bíblia, ler a Bíblia Sagrada, ouvir o que a Bíblia diz e guardar, e praticar o que a Bíblia diz, tá certo? Salve a sua vida, poupe a sua vida, vocês católicos e tanto os cristãos do Senhor. Poupe a sua vida, não acredite em todo vento de doutrina que já está neste mundo. Está existindo tanto vento de doutrina que as pessoas estão se afastando da Bíblia. E muitas delas estão aí sofrendo, outras morrendo. Exatamente essas pessoas, irmãos, que estão se afastando da Bíblia Sagrada. Pessoas que estão acreditando em ateus, em hereges, em incrédulos, acreditando nessas pessoas que diz que inferno não existe e que isso não existe. E, irmãos, Deus está eliminando, a foice já está passando na seara. Deus está ceifando realmente aquelas pessoas que não querem dar mais ouvido à Bíblia Sagrada, tá certo? Então, o meu conselho que eu dou para vocês, não se afaste da Bíblia Sagrada. Continue forte e firme no que diz a Santa Escritura, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até mais.